Olá, eu sou Murilo Ferri e esse é o Sentença dessa semana. Olá, já estamos no Sentença dessa semana. Hoje aqui estamos entrevistando a colega advogada, doutora Ana Valesca Duarte, é isso, né? Isso. Que agora vai começar uma Novo desafio. Novo desafio, né, doutora? Já comecei. E um desafio bastante complicado esse, né, não? Nesse momento que vivemos. Isso. Hoje o tema vai ser, o subtema será tortura. Bom, doutora Ana Valesca Duarte, tem bastante perguntas relacionadas ao tema tortura. E vivendo no momento político que estamos vivendo, vem em voga a questão dos direitos humanos, principalmente porque o cidadão comum, ele se sente preso dentro de casa hoje, vendo muita ajuda nos direitos humanos e, de certa forma, pouca ajuda, é uma perspectiva, de certa forma, pouca ajuda para as vítimas de crimes e tudo mais. E eu começo fazendo a primeira pergunta bastante forte. Bandido bom é bandido morto? Não. Por que não? A pergunta é essa que sempre falam, né? E perguntam, né? A gente sabe que a sociedade está, assim, cansada da violência, né? A gente sabe que o nosso sistema prisional também é um sistema falido, né? A gente sabe que precisamos de políticas públicas, né? Para melhorias, tanto no sistema prisional como na educação, mas qualquer pessoa pode cometer um crime e qualquer pessoa merece, né, cumprir a sua pena com dignidade. Correto. Ainda que ela tenha cometido um crime, né, ela tem que ter uma perspectiva de ela ser ressocializada e retornar à sociedade, porque pode acontecer de ela ter cometido um único crime na vida e parar no sistema prisional. Então, assim, nem sempre bandido bom é bandido morto. Eu acho que ele merece uma nova chance, uma segunda chance, na verdade, correto, né? E eu penso assim que eu... Talvez as pessoas ainda não tenham se dado conta que boa parte das pessoas que estão presas hoje também são por pequenos crimes, né? Sim. E aí você pensa no seu filho que furtou algum objeto. Um que é bastante comum agora, que é a violência doméstica. Isso está levando as pessoas para a cadeia. Às vezes a pessoa não é criminosa de fato, mas cometeu um crime, né? Ou agrediu a esposa, ou vice-versa. E crimes de trânsito, Sim. com embriaguez, né? Está levando as pessoas para dentro do corró. Verdade. No tema tortura, doutora, Rondônia me parece que vai ser pioneira no mecanismo. O que está acontecendo? O que a senhora está trabalhando? Então, doutor Murilo, assim, o mecanismo é uma nova ferramenta recém-implantada aqui no estado de Rondônia. Nós somos o terceiro, né, implantado no Brasil e o primeiro da região norte. Rondônia vai ser pioneira na região norte com esse organismo novo que vem trabalhar a prevenção e o combate à tortura. Mas também queremos trabalhar bastante também a prevenção. E o mecanismo ele surgiu em razão de que o Brasil aderiu a um protocolo facultativo, né, de prevenção e combate à tortura, e também o estado de Rondônia ele firmou um pacto em 2011 com a Corte Interamericana que esteve aqui em razão daquelas violações de direitos e mortes naquele caso da chacina do Urso Branco em 2002. Então, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, o MEPCT, ele é fruto tanto do protocolo, né, facultativo, como do pacto que Rondônia firmou com a Corte Interamericana. E o nosso objetivo é trabalhar monitoramento, fiscalização, né, em locais de privação de liberdade, não só no sistema prisional, unidades, mas também clínicas particulares, como clínicas terapêuticas, acolhimento de criança e adolescente que estão lá aguardando para adoção, asilos também.
Também alas psiquiátricas, onde tem pessoas cumprindo também, pessoas em tratamento com problemas mentais também. Então, assim, o mecanismo, ele tem uma atuação mais abrangente, até que a lei de execução penal, né, que ela foca mais no sistema prisional. E também atuaremos também nas delegacias e audiências de custódia também. E a demanda está grande? A demanda ou ainda está no início? Como é que está isso? Está no início, já surgiu assim uns 3, 4 casos para a gente acompanhar, né? Mas a gente sabe que o que mais vai demandar, eu acho que agora, inicialmente, vai ser o sistema prisional, né? Até pelo volume, né? Pelo volume de a superlotação, situações precárias, né? Embora a gente saiba que Rondônia, nesses últimos anos, construiu em torno de 6, 7 presídios. Sabia disso, doutor? Não. O governo do doutor Confúcio foi o governo que mais construiu presídios, né? 7 presídios. E vai ter mais um que vai inaugurar agora, 603, daqui a uns dias. Mas ainda está faltando vaga do sistema prisional em Rondônia? Então, alguns presídios estão dentro do limite, mas tem ainda... Mas o que a gente observa, assim, por exemplo, o Urso Branco, por exemplo, tem algumas celas, cofres, né? Que a gente chama assim, cofres lá, que, de repente, a capacidade é para 8, tem 27 apenados. Às vezes, por exemplo, o 470 ele está dentro do limite, né? Assim, está abaixo, estava com 408 apenados da última vez que nós levantamos essa informação. Mas o que a gente observa aqui no Urso Branco, por exemplo, tem na cela mais do que o permitido, né? Correto. 27, por exemplo, se deparou. E como que o mecanismo vai atuar? Então, o mecanismo ele pode ser acionado, né? Nós temos também, a gente não tem ainda, assim, a gente tem o nosso Facebook. Correto. Não temos ainda um site, né? Mas assim, podemos receber denúncias, por exemplo, chegar denúncia também do próprio Disque 100 para nós também, que tem outros canais. Podem também ir denúncias para o Ministério Público ou para ouvidoria do Estado, encaminhar para nós, como também outros organismos de direitos humanos encaminhar as denúncias. A princípio, a nossa atuação vai ser ir in loco, né, fazer uma inspeção, uma visita, um levantamento de informações da estrutura, funcionamento daquele local, seja clínica particulares, clínicas terapêuticas ou presídio, saber informações do funcionamento, do efetivo, e aí, após conversar com a direção, também a gente vai ouvir, né, as pessoas que estão lá privadas de liberdade, ouvir as violações. Coletando as violações, a gente faz um relatório bem circunstanciado, que no final a gente estabelece recomendações para que haja melhoria naquele local, seja na área da saúde ou na área da estrutura ou em relação às violações, para que sejam tomadas providências legais para investigar, apurar essas violações, seja as violações, maus tratos ou tortura. Uhum. E estabelecemos recomendações e prazos para que as autoridades cumpram as nossas recomendações para melhoria naquele local. E se a autoridade não quiser cumprir, quais são as... Pois é, aí eu penso que acaba sendo, né, judicializado, né? Por isso que todos os relatórios do mecanismo estadual, né, são encaminhados ao Procurador-Geral do Ministério Público, está na nossa lei. Então, qualquer relatório nosso, de qualquer local de atuação nossa, é encaminhado automaticamente, né? E como também para aquela direção que fica o responsável, né, seja, por exemplo, o secretário, no caso Correto. de presídios, encaminhar para ele também tomar ciência para que também tome as providências legais. Mas se não for cumprido, teria que ser depois cobrado via judicial, judicializar. A gente, lógico, vai acompanhar, vai reiterar, né? A gente prefere não judicializar, mas... Doutora, esse comitê, ele é um órgão do Ministério Público? Ele faz parte do que exatamente? Então, a lei... Ele está vinculado a um órgão? Eu vou explicar. A Lei 3262 de 2013, que é a lei que cria tanto o mecanismo estadual como o comitê, né? Ela estabelece as atribuições e a composição do caso do comitê. O comitê, ele é um colegiado, onde tem representantes da sociedade civil e também de órgãos públicos. A exemplo, MPF, MP estadual, Defensoria Pública, TJ, OAB e ONGs que atuam em defesa dos direitos humanos. E esse colegiado, ele é deliberativo e ele trabalha
em conjunto com o mecanismo. Os membros peritos do mecanismo, que somos nós fazemos o trabalho em campo, levantamos as informações, nós temos uma atuação com independência, né, funcional, inclusive temos prerrogativas, né, nossas opiniões, elas não podemos ser responsabilizados por nossas opiniões ou pareceres, pela emissão dos nossos pareceres. Inclusive, tem um detalhe na nossa lei, por exemplo, aquela pessoa que a gente escuta, digamos uma pessoa que seja até um servidor de um local, que queira colaborar conosco, a lei também estende proteção para ela, que não haja nenhum tipo de represária àquela pessoa que nos prestou a informação. Voltando, o colegiado, o comitê estadual, ele faz a articulação política. Então, por exemplo, o mecanismo terminou o seu relatório, fez as recomendações às autoridades, encaminhando uma cópia para o comitê ele que vai cobrar das autoridades que a gente caminhou para que implante aquelas melhorias. Ele faz a articulação política, esse colegiado. Né? E nós, é mais o trabalho ali em loco. Os fiscais, de fato. Fiscais, exato. E a senhora falou de prerrogativas. Quais são as prerrogativas quando se está visitando em loco? Então, uma das prerrogativas temos autonomia para solicitar, né, da direção, cópias de toda a documentação do local, informações sobre aquela pessoa que a gente está ouvindo, colhendo as violações, saber quantas pessoas efetivo trabalham naquele local. Exemplo, presídio, a gente pode solicitar informações também de quantas armas letais e não letais que existem lá. A gente também pode solicitar o relatório de segurança, que é a movimentação do preso dentro do sistema prisional. A gente pode também adentrar esses locais, presídio, clínicas ou asilo, com câmeras digital, gravador. A gente pode ter uma entrevista particular sem a presença de um servidor daquele local nos acompanhando. A gente pede para não acompanhar aquele momento, a gente tem esse momento. Então, tem uma outra prerrogativa que nós temos. Nós podemos também opinar em projetos de lei na área dos direitos humanos, projetos de leis que tramitam na Assembleia Legislativa ou que venham ser propostas. Podemos também, mecanismo, propor também leis na área dos direitos humanos também. Temos essa prerrogativa. Com relação à prerrogativa de ter acesso às informações, de adentrar esses locais, se caso uma dessas prerrogativas nossas também forem violadas, podemos inclusive solicitar apoio policial para fazer valer as nossas prerrogativas. Se caso for proibida a nossa entrada, de ter acesso àquela pessoa que está sofrendo essa violação, esses maus tratos, podemos usar. Inclusive, quem não respeitar as nossas prerrogativas podem também importar improbidade administrativa. É importante só relembrar também que, quando a doutora falou em unidades terapêuticas, né, basicamente a gente está falando de unidade de internação para viciados em drogas. Sim. E tudo mais, né? E existem várias dentro do estado de Rondônia. A gente volta já com o nosso segundo bloco. Aguenta aí que o papo está só começando.